Depois da derrota do Palmeiras por 1-0 para o São Paulo, os muros do Allianz Parque apareceram pichados. Críticas ao técnico Abel Ferreira, aos jogadores, ao presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. São justas essas críticas contra um time que acabou de ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e que perdeu o seu primeiro jogo no Campeonato Paulista? E o que pode acontecer a partir dessas críticas? Quais os reflexos que essa pichação podem ter no Palmeiras? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes, deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo, colunista do UOL, e esse é meu canal no YouTube. Depois da derrota para o São Paulo por 1-0 no Campeonato Paulista, a primeira do Palmeiras no Paulistão, os muros do Allianz Parque foram pichados, com dizeres como Acorda Abel, menos TikTok, mais futebol, Maurício Banana em relação ao presidente Maurício Gagliotti. Na minha opinião, essas críticas são exageradas. Bom, primeiro, pichar o muro do clube é um ato de vandalismo, aí já está errado. Agora, criticar ou não o time vai de cada um, cada torcedor, de cada comentarista. Eu acho essas críticas muito exageradas. Primeiro porque, com o Abel, o Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores e acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Então ele tem esses créditos. Aí você vai analisar, o Palmeiras perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo jogando bem. Foi um grande jogo, os dois times jogaram muito bem. Depois o Palmeiras perde a Recopa jogando mal e jogou mal contra o São Paulo também. Mas o que me chama a atenção é que o Palmeiras com certeza tem um trabalho montado, é um time bem treinado. Você pode observar isso nos jogos do time. Os jogadores, na maioria das situações, sabem o que fazer. Agora, a gente está no meio de uma maratona assim maluca de jogos por conta da pandemia. Isso tem um peso. Para o Palmeiras talvez até tenha um peso menor, porque o Palmeiras tem um elenco muito encorpado, coisa que alguns rivais não têm. Mas é natural que isso provoque algumas quedas de rendimento. Sim, a gente pode criticar o Abel, o time do Palmeiras, em alguns aspectos. Por exemplo, o Palmeiras mostrou contra o São Paulo muita dificuldade para sair jogando quando é marcado. Responsabilidade do Abel. Tem que melhorar isso. O Palmeiras perdeu muitos pênaltis nas decisões. Tem que melhorar isso. Responsabilidade final do Abel. Ele que escolhe os batedores, ele que tem que olhar os treinos durante a semana, ver quem está batendo bem e quem está batendo mal, ele tem que ajudar o cara a melhorar. E também é responsabilidade do Abel criar variações. Todo time que começa a ganhar, que começa a ficar muito forte, os adversários prestam mais atenção, conseguem marcar as principais jogadas, começam a encontrar o remédio para neutralizar aquele veneno do adversário. Então é responsabilidade do Abel conseguir ajeitar tudo isso. Então ele merece algumas críticas, mas me parece um tom muito acima. Eu sou do tempo em que quando você chegava na redação, o teu editor falava assim, picharam o muro do tal clube, né, do clube tal. Pô, cara, o teu dia acabava, você ia para o clube porque você sabia que ia ter uma pressão muito grande para a demissão do treinador, para a demissão do diretor de futebol. Né? Quando o torcedor fazia isso, era aquela coisa, já era um cenário quase ali de terra arrasada, né? E que não é o caso do Palmeiras. Né? O time que acabou aí de ser campeão de torneios importantes e perdeu 2 títulos de menor expressão, não era para estar nesse estágio. É lógico que a gente tem que entender também que não é uma manifestação da torcida inteira. Né? Os caras que picharam isso, eles não representam a torcida inteira, mas tem um certo exagero ali, na minha opinião, essas críticas. O futebol que o Palmeiras está apresentando precisa
de ajustes, mas não era para tanto. Talvez o que incomode mais esses caras que picharam o muro e quem concorda com essas críticas seja a maneira como o Abel está tratando com tudo isso, né? Tá tratando tudo isso. O Abel fala depois da derrota para o São Paulo que o time jogou bem. Não, Abel, o time não jogou bem. Não jogou bem. Então, quando o torcedor percebe que o treinador não enxerga o mesmo jogo que ele, torcedor, enxergou, aí o cara começa a ficar na bronca com o treinador. Então esse é um outro ponto que o Abel precisa melhorar e entender. Não jogou bem contra o São Paulo. Não adianta falar que jogou, porque o torcedor viu que não jogou. Bom, e diante de todo esse cenário, né, dessa inesperada, para mim pelo menos, cobrança com pichação, o que pode acontecer no Palmeiras? Em tese, o primeiro reflexo pode ser em cima dos jogadores mais jovens do elenco. Né? Eles podem sentir a pressão. De repente, um jogador mais cascudo, mais rodado, também sente a pressão. Mas, em tese, ela é para esses caras mais novos. Então, o primeiro passo ali é o Abel, os caras mais experientes, Luiz Adriano, o Felipe Melo. Esses caras têm que abraçar a molecada para tentar proteger esses jogadores desse tipo de cobrança, desse tipo de situação. Um outro reflexo que a gente pode ter é no presidente Maurício Gagliotti. Se o Maurício virar e falar assim, eu não sou banana, vou mostrar que eu não sou banana, vou contratar, vou trazer os melhores jogadores, aí a coisa pode se complicar, porque aí o Palmeiras pode sair dessa rota que o presidente Maurício Gagliotti traçou, que é a rota de gastar menos, de segurar as finanças. Muita gente tem a impressão de que o Palmeiras tem uma vida financeira muito suave, mas não é verdade. 2020 terminou para o Palmeiras com um déficit de 151 milhões, aproximadamente. Não é brincadeira, não é pouca coisa. O Palmeiras precisa sim corrigir sua rota financeira. Agora, se o Maurício quiser mostrar que não é banana e não ser banana é contratar grandes jogadores, mesmo com déficit desse tamanho, o Palmeiras vai ter problemas financeiros e também problemas políticos ali para o Maurício, porque ele vai ser cobrado internamente. Os caras vão falar, peraí, presidente, o senhor falou que não podia contratar? Agora, porque a torcida está pegando no teu pé, pode? Me explica como é que fica. Então é uma situação que pode ficar delicada para o Maurício. E o outro reflexo que pode acontecer é em cima do Abel. E esse, para mim, na minha opinião, é o menos previsível. Né? A gente não sabe, eu não conheço o Abel por muito tempo, não sei o histórico dele, eu não sei como ele vai reagir a esse tipo de cobrança. Porque ele pode reagir da seguinte forma, estou sendo pressionado, preciso demonstrar resultado, né? Eu vou pegar e vou mexer. E aí, quando o cara começa a mexer, porque a torcida está pegando no pé, é meio caminho andado para dar ruim. Porque o cara começa a abandonar as convicções dele, começa a fazer coisas, né, que ele não tem muita certeza, mas ele precisa mexer, precisa mostrar lá para os caras que picharam, que ele sabe o que está fazendo e tal. E aí ele começa a fazer, em tese, o que não sabe. Né? Começa a mexer ali. Então isso é um grande risco. Né? E também sempre tem o risco do cara, né, ficar de saco cheio. Né? Fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ganhei 2 títulos importantes pelo clube, fiz o time jogar bem, e agora sou obrigado a ficar vendo pichação ali. Primeira proposta que eu tiver, eu vou vazar. Né? Não existe nenhum indício disso. Assim, é uma hipótese. Então são situações que esse tipo de protesto, no meu modo de pensar exagerado, podem trazer para o Palmeiras. A gente vai ficar de olho, a gente tem que acompanhar para ver como isso vai evoluir, como os jogadores vão sair dessa situação, como a diretoria vai sair e como a Abel. E assim, para mim é surreal, né? Tá aqui gravando esse vídeo falando isso para vocês, olha como é que eles vão reagir, como é que vão sair. Parece que eu estou falando de um time que está para ser rebaixado, e eu estou falando do atual campeão da Libertadores e do atual campeão da Copa do Brasil. É inacreditável. Então eu queria ouvir a sua opinião também, deixa nos comentários o que você acha. Essas críticas são exageradas, são justas, o que o Abel precisa melhorar, tem algum jogador que precisa mesmo sair do clube, o Maurício deve ou não deve gastar mais um pouco para reforçar o time, que na minha opinião já é forte. Quero te ouvir.
Deixa nos comentários aí, tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo. Abração, tamo junto!